Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui no ginásio poliesportivo, você que nos acompanha em casa através dos canais da comunidade Filhos Amados do Céu, mais uma noite de terça-feira o Senhor nos dá a graça de estar aqui nesse lugar, celebrar sua misericórdia e trazer para o nosso coração a direção da palavra de Deus, que tem sido assim de uma maneira muito clara para nós. A forma como o Senhor tem nos falado, a maneira como Ele tem dirigido a nossa vida, tem sido assim de uma maneira muito, muito clara, porque a palavra, ela provoca-nos sempre a viver essa liberdade que São Paulo falava para nós hoje aos Gálatas. Mas nessa noite, o Senhor, Ele nos faz um convite muito especial, e esse convite parte da disposição interior de cada um para viver com verdade aquilo que Deus estabelece para nós. Não apenas parecer que somos de Deus, mas sermos de fato. O cenário do Evangelho de hoje mostra Jesus na casa de um fariseu. Jesus foi convidado para fazer uma refeição na casa de um fariseu. O fariseu era um grupo judaico que vivia uma espiritualidade mais voltada para o cumprimento das leis, muito mais voltado para o cumprimento das normas. Então eles observavam isso de uma forma muito intensa. E Jesus é convidado para estar na casa daquele homem. Jesus, ele prontamente se dispõe, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas que convidavam Jesus, ele ia prontamente. E a palavra, o Evangelho de Lucas diz que quando Jesus senta à mesa com aquele fariseu, ele fica completamente admirado, porque Jesus não lavou as mãos antes da refeição. Esse lavar as mãos antes das refeições, aqui não está apenas naquela conotação de limpeza, de higiene ou de saúde. Não, limpar as mãos era uma norma espiritual. E aqueles que não obedeciam essas normas, elas eram tidas como pessoas impuras, ou eram tidas como pessoas más. E o fariseu começa a fazer um juízo de Jesus, porque Jesus não lavou as mãos antes da refeição, porque Jesus não fez o gesto da purificação. E quando nós nos deparamos com essa realidade, nos vem uma mensagem muito forte da parte de Deus. Na verdade, Jesus está nos ensinando algo muito importante. Jesus está nos ensinando a não parar nas coisas que são substanciais.
não dá sentido àquilo que não é tão importante para nós, mas dá sentido àquilo que de fato muda e transforma nossa vida. Não é um simples lavar as mãos, não é uma simples purificação que nos torna aptos a sermos de Deus, ou não é isso que diz que nós somos verdadeiramente de Deus. Por isso que Jesus é muito enfático quando diz para o fariseu: vocês limpam o copo por fora, mas por dentro vocês não conseguem enxergar a sujeira. Então é muito mais fácil limpar por fora, que é onde todo mundo vê, do que limpar por dentro, é de onde brotam os sentimentos do nosso coração. Mas há uma lição muito particular para nós, e há uma lição muito poderosa para nós, que é não fazermos julgamentos precipitados, porque nós temos uma tentação muito grande. Nós somos tentados a julgar por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós olhamos, mas nem tudo que os nossos olhos veem significam dizer que é aquilo de fato que vimos. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, por isso que o Senhor não nos deu esse poder de julgar, por isso que não está sobre nós essa condição de julgamento, porque todo julgamento é injusto. Porque quando nós tecemos algum comentário a respeito de alguém, ou quando a gente faz qualquer juízo de valor em relação a alguém, ou em relação a algum acontecimento, se nós não tivermos cuidado, nós fazemos isso sempre de forma equivocada, sempre a partir daquilo que nós achamos, e não a partir da verdade. E não a partir daquilo que verdadeiramente deve ser. Quando Jesus repreende hoje o fariseu, ele está também deixando uma lição para nós, porque tantas vezes nós sofremos também da mesma tentação que o fariseu. Isso é da condição humana, isso está dentro de nós, e se nós não nos policiamos, se nós não nos trabalhamos acerca disso, continuamente nós estamos julgando, condenando, apontando o dedo para as pessoas, dizendo quem é pura e quem é impuro, a partir do nosso olhar e a partir da nossa consciência. E isso é muito poderoso, principalmente para nós que seguimos os passos do Senhor. Provavelmente Jesus fez isso proposital, para ver a reação daquele homem e para ensiná-los o que é de fato real, o que faz sentido. Aí Jesus diz: olha, vocês colocam fardos pesados nas costas dos outros, quando vocês mesmos não são capazes de carregar. Vocês julgam os outros, vocês condenam os outros, mas os vossos corações estão cheios de maldades. Os vossos corações estão cheios de imperfeições. Vocês mostram uma perfeição por fora, mas existem muitas imperfeições por dentro. Mas isso também diz respeito a nós. Isso também vale para nós, para também não cairmos na tentação de apontar o dedo para a ferida do outro, sem olhar a nossa ferida. De julgar o outro sem olhar a nossa vida, de condenar o outro sem nos colocar no lugar dele. Porque todas as vezes que a gente faz juízo sem se colocar no lugar do outro, nós estamos fazendo um julgamento impreciso, nós estamos sendo incoerentes na nossa fala, nós estamos sendo incoerentes na nossa postura. E aí Jesus aponta para o que é mais importante, e o mais importante é a prática do bem. E essa prática do bem, ela nasce da interioridade, ela nasce da dimensão interior, ela vem de dentro para fora. E o que tem que ser limpo primeiro é o que está dentro, é o nosso coração e a nossa mente.
porque nós não temos o poder de saber o que passa no coração e na mente do outro. E é muito pertinente essa postura de Jesus, porque constantemente a humanidade se vê marcada por isso. Nós estamos sempre tecendo as nossas maldades, nós estamos sempre trabalhando a nossa língua voltada exatamente para isso, para condenar, para aplicar juízo sobre as pessoas. E Jesus diz: olha, isso não é o mais importante. Enquanto nós fazemos isso, nós estamos perdendo tempo. Enquanto a gente está julgando, a gente podia fazer o bem. Enquanto a gente está condenando e atirando pedra nos outros, a gente poderia estar ajudando um monte de pessoas. Ao invés de jogar pedra, nós deveríamos estender as mãos para ajudar os outros se levantarem de suas quedas, os outros se levantarem de seus fracassos. E muitas vezes isso não acontece exatamente porque nós não temos essa disponibilidade. Nós temos muito mais disponibilidade para atirar pedra do que estender as mãos. E se nós não tivermos o cuidado de nos vigiarmos, é isso que acontece conosco. Nós temos muito mais disposição para julgar, para condenar do que abençoar. Nós somos muito mais tentados a amaldiçoar do que abençoar, meus irmãos. Porque estamos muito presos à dimensão da instrumentalização, da normatização. E o Senhor fala hoje para os fariseus: vocês normatizam demais a fé de vocês. Vocês instrumentalizam demais. Para vocês é mais importante lavar as mãos antes da refeição do que dar esmola aos pobres. Para vocês é muito mais importante observar uma norma do que exercer a caridade. Mas Deus estabeleceu que o mais importante é fazer o bem. E se nós não tivermos o cuidado, nós vamos viver da forma que o fariseu viveu, de normas. Nós obedecemos todas as normas no cumprimento de leis, mas não exercemos aquilo que é fundamental para nós: o amor e a misericórdia. Para que nós fomos criados? Para sermos executadores de amor e misericórdia. Nós nascemos para fazer o bem, meus irmãos. Nós nascemos para construir, não para destruir. Nós viemos a essa dimensão da vida para transformar e não deformar. Nós viemos a este mundo para ser uma semente. Nós viemos a esse mundo para produzir frutos. E tudo que passa e tudo que não está voltado para isso não tem sentido para nós. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você que está aqui no ginásio e para você que está nos acompanhando em casa. O sentido da nossa vida está exatamente nisso. Por isso, quando a palavra de Deus nos faz essa correção, ela está nos ajudando a entender que se nós nos distanciamos disso, nós perdemos o fio condutor da nossa vida. O ser humano se realiza quando ele faz o bem. O sentido da nossa vida está em poder servir, em ser útil. Nenhum ser humano encontra sentido se ele não é útil. A falta de utilidade é que leva o ser humano a perder o sentido da vida. Se você perguntar às pessoas que estão adoecidas emocionalmente, e se você perguntar às pessoas que estão transtornadas, às pessoas que perderam o sentido da vida, elas vão dizer: porque eu não sou útil, eu perdi a utilidade. Na verdade, quando a gente perde a utilidade, a gente perde o sentido da vida, porque nós encontramos sentido em servir, nós encontramos sentido em sair de nós, em direção ao outro. O ser humano é um ser em transcendência, e quando ele não faz isso, quando o ser humano se fecha nele mesmo, ele se perde. Nós nos perdemos, irmãos, quando nós nos fechamos em nós, porque nós não nascemos para isso. Nós não nascemos para ficar trancado dentro de um quarto. Nós nascemos para fazer relações sociais.
Nós nascemos exatamente para isso. Nós nascemos para dar sentido. E dar sentido ao que, Padre? Dar sentido à nossa vida e à vida do outro. Mas quando é que eu dou sentido à minha vida? Quando eu dou sentido à vida do outro. Quando eu produzo sentido na vida do outro, eu estou também projetando sentido na minha própria vida. E a grande ordem de Deus para nós nessa palavra é sermos capazes, antes de qualquer coisa, olhar para nós. O segredo para evitar a tentação do julgamento é sempre olhar para nós. Meus irmãos, é sempre se colocar na condição daquele pela qual o julgamento quer ser procedido. É sempre se colocar na dor do outro. É sempre se colocar na condição, porque tem uma história, cada dor tem uma história. Cada fracasso tem uma história, cada ferida tem uma história. Ninguém se detrata porque quer se detratar, ninguém erra porque quer errar. Nós temos também uma história, não que a gente deva parar nessa história, não que nós devamos parar na dor e no sofrimento, não. Mas é preciso que a gente recorde isso, para nos lembrar o que não é benéfico para nós. É bonito porque nós encontramos na Sagrada Escritura muitas atitudes de Jesus assim. Muitas, inúmeras atitudes. E uma delas é quando um grupo de fariseus trazem uma mulher chamada de adúltera. Ela foi pega em adultério e a lei de Israel determinava que essa mulher devia ser apedrejada em praça pública. E aí, com a intenção de condenar Jesus, os fariseus trouxeram essa mulher e jogaram essa mulher aos pés de Jesus. Em volta dessa mulher tinha uma multidão de pessoas com pedras nas mãos. Porque quando nós instrumentalizamos a nossa fé, nós deixamos de ser guiados pelo Espírito. Quando o que determina a nossa fé é a norma, o Espírito não encontra liberdade em nós. Nós agimos muito mais pela norma do que pelo Espírito em nós. E aconteceu que jogaram aquela mulher aos pés de Jesus. E aí o dilema, Jesus vai condenar porque a lei de Israel condena. A lei de Israel dizia que essa mulher deve ser morta, ela deve ser tirada de circulação, para que as outras mulheres, quando olhassem para esse fato, também pensassem duas vezes antes de errar. Olha o dilema, mas Jesus é muito claro, é muito incisivo. Jesus pergunta: quem não tem pecado? Quem aqui nunca errou? Quem aqui é capaz e ousado de dizer: eu sou perfeito? Então, se tiver alguém perfeito, pode jogar a pedra nessa mulher. Eu dou poder para jogar a pedra nessa mulher. E aí as pessoas foram saindo uma a uma. Elas jogaram as pedras no chão e elas foram embora. Restou Jesus e aquela mulher. E ele perguntou para ela: ninguém te condenou? Ela disse: não. E ele disse: eu também não te condeno. Levanta, vai em paz, segue tua vida, observa o teu proceder, para que isso não volte a te acontecer. Jesus não está passando a mão especificamente na cabeça daquela mulher. Ele não está dizendo que ela não errou, não, ele está dando uma oportunidade. Ele está dizendo: você é digna de uma oportunidade. Você é digna de reconstruir sua vida. E quantas vezes isso é tão ausente de nós? E quantas vezes nós somos tomados por um sentimento de egoísmo tão grande, que nós achamos que temos direitos, quando na verdade não temos. E o único direito que nos foi dado é o direito de fazer o bem, o direito de amar e o direito de ser misericordiosos. Ninguém tem o direito de dizer: alguém está anulado porque cometeu um erro. Nossa vida, meus irmãos, e isso precisa ser tão claro para nós, nossa vida está além dos erros que nós cometemos. Nossa vida é muito mais valiosa do que os atropelos da nossa vida. A vida está acima de qualquer mau procedimento nosso.
A vida é vida, e nós não temos o direito de dizer que alguém está determinado à condenação porque ela procedeu dessa forma. E aonde está o amor? E aonde mora o amor? Ou o amor só pode ser vivido a partir de uma relação de perfeição? Por isso que muitas vezes o nosso amor é muito frágil, porque a gente ama até o outro errar. Quando o outro erra, nós não amamos mais, porque o nosso amor depende que o outro seja perfeito para que eu ame. Que amor é esse? Não é o de Deus, porque o amor de Deus supera circunstâncias, vai além dos fatos, vai muito mais além, muito mais. Olha que bonito, Jesus podia dizer àquela mulher, vamos apedrejá-la. Jesus diz, não, ela tem o direito de reconstruir sua história, porque ela é fruto de uma dor. Vamos estender a mão, porque no dia em que a gente aprender isso, nós vamos salvar muitas vidas. No dia em que nós aprendermos que o amor está acima de tudo, nós vamos salvar muitas histórias, porque na verdade as pessoas precisam mesmo de uma oportunidade, que a gente condena tanto que as pessoas estão saturadas. A gente dissipa tanto ódio no outro, que as pessoas acabam acreditando que elas são ruins. A gente afirma tanto que o outro não presta, que ele acaba se convencendo de que não presta mesmo. E de tanto a gente escutar algo acerca de nós, a gente acaba se convencendo que somos aquilo que os outros dizem a nosso respeito. Quantas situações nós vivemos assim, por exemplo, nas casas de recuperações. Quantas histórias de meninos que chegam até nós, que trazem histórias de dores que na verdade não precisa de outra coisa senão de uma atenção e de uma oportunidade. E quantas pessoas que encontraram alento aonde não produz alento, mas a intenção é boa. Quantas pessoas acabaram caindo na droga, porque o único lugar confortável que ele encontrou foi a droga. A única amiga que ele encontrou foi a droga. Porque todo mundo condena, todo mundo fecha os olhos, todo mundo cruza as mãos. E a gente, como humanos, está sempre procurando algo que nos acolha. E quantas vezes é a droga que acolhe? E quantas vezes essas pessoas buscam consolo aonde não tem, mas buscam. E quantas vezes, quando a gente tem essa docilidade de dizer, mas olha, até aqui tua história foi de dor, até aqui tua história foi de sofrimento, até aqui tua história foi marcada por ausências. Eu sou assim por isso, eu sou aqui assim porque eu não tive uma infância, eu sou assim porque eu não tive um pai, eu fui assim porque eu não tive uma mãe que foi dócil, eu sou assim porque eu passei por experiências trágicas, eu sou assim porque eu fui abusado, eu fui assim porque eu fui violentado. Até aqui nós encontramos uma história de dor. E a partir de aqui? E a partir de agora? Qual deve ser a nossa postura? Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Não são os fatos trágicos que definem a nossa vida. O que define a nossa vida, Padre? O poder de escolha. O que define a nossa vida é o poder de escolha. Porque até aqui eu posso estar refém das minhas dores, mas a partir daqui eu posso decidir que não vou mais viver refém das minhas dores. Então não são, preste atenção nisso, não são os fatos de desastres que definem a nossa vida. O que define a nossa vida são as decisões que nós somos chamados todos os dias a tomar. E eu tomo a decisão de mudar. Esse é o propósito. Esse é o propósito para você. Até aqui você foi a ovelha negra. Até aqui você foi aquele que não presta. Até aqui você foi aquele que dá mais trabalho. Até aqui você foi aquele que nunca quis nada na vida. Não estudou, não se interessou por nada. E eu quero perguntar a você,
E a partir de aqui, o que você quer? Qual deve ser o caminho a ser aberto? É tomar a decisão de não mais aceitar ser o que os outros disseram de nós. Eu não quero mais aceitar, eu renuncio. E tem que renunciar. Não fique com aquilo que os outros construíram de você. Fique com aquilo que você é. Você escutou tantos outros, você olhou tanto para os outros, que você é não aquilo que Deus te fez, mas você é aquilo que os outros disseram que você é, aquilo que os outros definiram de você. Esse onde é que está o problema. Porque quando nós não somos o que somos, nós nos fragilizamos. Mas quando a gente começa a tomar, quando nós começamos a tomar a independência de quem somos, aí tudo muda. Porque a gente, quando faz isso, nós estamos tomando a decisão de sermos como São Paulo disse hoje na carta aos Gálatas: nós somos livres. Somos livres. É bonito o que São Paulo diz hoje na carta aos Gálatas. Olha o que é que São Paulo diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí ele diz ainda assim: ficai firmes. E não, olha que bonito, é tudo aquilo que nós estamos dizendo. E não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Por que que nós sofremos, Padre? Porque nós nos deixamos amarrar pelo jugo da escravidão. E o que é a escravidão, Padre? São as dores que norteiam a nossa vida. Mas olha que bonito, Cristo nos fez para a liberdade. Amém, meus filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.